Agora foi. Saudações, rubro-negros não, sofredores. Estamos de volta aí depois de quê? 2 meses, mais ou menos? Tamo aí, ó. O tricolor de Houston aí, com Washington, delay ali no final, no fundo, e É o, branco. o Tato, é o Tato. É o Tato. É o, Pô, por é o que que o Tato com branco, é o delay? branco, o Tato e o Washington. Branco. E o nosso especialista de São Paulo aí, ó, pedindo like. Já temos 1.107 inscritos. Meu Deus, onde isso vai Isso depois parar? de 2 meses parados. Onde isso vai parar? E o pessoal está É, reclamando, o pessoal está com crise de abstinência. muita Todo reclamação mundo da ligado. nossa Tá ausência. as pessoas estão pedindo para a gente fazer live. A gente não pode fazer Olha live só, assim. eu me desconcentrei aqui agora, cara, que eu vi o branco aí atrás de você. E essa semana postaram uma foto do branco aí, cara. Acho que foi do sorteio foi do sorteio. Do Teve um sorteio Mundial. essa semana aí, do Mundial, Gente, né? Isso, isso. isso aí tem 40 anos. O branco, aí devia ter uns 20. Ele deve ter 60 anos agora. Ah, mas ele parece que tem 160, cara, hoje. Né? Aí ele devia ter uns 20. Aí Não, devia- mas Ele, hoje, a foto dele e hoje. ele apareceu, Não, ele eu vi vai também. tá Ele doente. apareceu, eu demorei a reconhecer, né? Mas enfim, eu só reconheci quando ele falou que o sorteio foi ótimo para o Fluminense. Isso a gente vai Ele discutir mais falou tarde. isso. A pessoa assim ligou o microfone e perguntou: E aí, Branco? Pô, achei o sorteio ótimo para o Fluminense. Foi um sorteio que nos favoreceu. Agora vamos rumo ao título. Ele falou rumo ao título? Não falou? Falou? Não, nessa parte ele não falou, mas ele pensou. Não, tudo bem. Ele não falou, Ele mas ele pensa porque pensou. porque ele é fluminense, ele pensa. Aí Então, eu lembrei assim, pô, cara, isso aí só pode ser o Branco para falar essas besteiras aí para jornalista, para repórter, só pode ser o Branco. Aí que eu Olha vi que era só, o Branco. o Vitor é nosso pegando o sormante. gancho. Só opinião polêmica. pe- Pegando o gancho. Vocês querem falar desse Mundial do ano que vem aí ou querem falar do Brasileirão para começar? Vamos primeiro falar do Brasileirão, não pode falar do Mundial, não. Vamos na ordem, né? Brasileirão. Vamos na ordem cronológica das É. coisas. Então vamos lá, o Brasileirão. É, vamos lá, Botafogo campeão. Alguém ficou surpreso? Muito Eu tenho que surpreso? falar aqui, que em maio eu falei que o Botafogo era um time forte fisicamente, que era um time tecnicamente muito bom, que tinha elenco, e eu fui ironizado aqui nessa nossa mesa. As pessoas não concordaram comigo e eu provei que estava certo, que saco muito dessa porra. É porque você falou isso Rafa, também olha no ano só. Falei passado, isso em né, cara? maio, junho. Pode pegar os vídeos aí. Ô, Vocês vão Rafa, deixa eu te ver. falar uma coisa, cara. Se a gente for pegar todas as coisas que você Não, mas falou essa e eu fizer falei certo. Eu tô se a falando do que gente eu fizer falei um certo. balanço das coisas que você falou, botar na balança mesmo, tipo, a Tudo gente vai bem. ver que as Mas, coisas que você falou certa vão estar aqui e as cagadas que você falou vão estar pesando pra caceta na pô, mas balança. essa tem que Entendeu? elogiar porque eu acertei, porra. Eu vou falar que eu errei. Entendi. Acertei e falei Ó, que para o time era. você ver como você falou besteira também aí, Ah. você falou em maio, e foi em maio, foi antes da janela Não, então foi depois. Então falei depois. arre- Foi em julho. arrebatadora do Botafogo. Se você falou isso em maio, como você acabou Não, de deve ter sido em falar, julho. Eu vou você falou checar. besteira, Eu vou checar. porque o Botafogo se transformou após a janela do meio do ano. Eu posso Então, estar errado quando as você datas. falou, era uma besteira. Não, eu vou Realmente era uma confirmar besteira. as datas para confirmar o meu entendimento de futebol. Eu lembro que eu Tá. falei aqui da capacidade do Botafogo. E ainda falei mais. Quando o Palmeiras pegou o Botafogo na Libertadores, eu falei, Palmeiras dançou. E eu falei que era o único time que eu tinha medo, eu tinha que ter mais time, porque isso foi errado. Era do Botafogo. Cara, Porque não encaixava. você falou também o ano Vamos todo que lá, cara. Vamos falar que as coisas que o Rafa falou, não, O cara. Isso é Fluminense ia ser besteira do bicampeão da cacete. Libertadores. Eu errei, esse eu Ele errei, falou admito. tanta coisa absurda, cara. Ele falou tanta coisa absurda. Vamos lá, Mas, vamos lá. mas eu acho o seguinte, foi merecido. Eu vou começar aqui a falar do Botafogo. Merecido. Ninguém acreditou, porque o Botafogo, depois do papelão que ele fez ano passado, ninguém acreditou, mas o Botafogo realmente é um time grande que estava adormecido. Né? Agora você vê Botafoguense aí, ainda bem que eu não estou no Rio de Janeiro, parece que está sendo Botafoguense de qualquer lugar, né? Você vai no. Já assumiram, já Já assumiram. sumiram já? Ah, que Já bom. voltaram para as cavernas. Isso é bom. Esse negócio de eles já terem sumido é bom. Mas aí já assumiram que bom, mas apareceram do nada, né? E eu só vi post aí nas mídias sociais, só tinha botafoguense, um negócio impressionante. Mas com esse dinheiro aí, transformou o Botafogo. O Botafogo que há
4 anos atrás, estava falido praticamente, né? Sem esperança. O John Textor, auxiliado por alguns consultores, chegou no Botafogo, enxergou o potencial e está aí. Ganhou o título. O Botafogo provavelmente esse ano vai ter uma receita recorde, né, de venda de jogadores, que parece que vão ter algumas vendas agora no final do ano, né? De premiação são 222 milhões. E já tinha outras receitas de venda de camisa, enfim. Então o Botafogo vai subir de patamar. E eu não acho que vai parar tão cedo. Agora o John Textor tem um case de sucesso para mostrar para os amigos deles, investidores, para investidores, e vai investir pesado no Botafogo. Acho que o Botafogo vai continuar sendo forte aí nos próximos anos. Não acho que o Luiz Henrique fique, não acho que o Almada fique, mas certamente ele vai querer trazer outros jogadores que compõem o elenco. Ele tem dinheiro para isso, né? Tem esse problema lá no Lyon, que ele não pode estar aportando dinheiro agora, ou trazendo, está com transfer ban, né? Mas parece que eu li hoje parece que a transferência do Luiz Henrique e do Almada já estaria assinada, então não tenho certeza disso. Ou seja, eles vão para o Crystal Palace, ou não sei como é que vai ficar essa transação aí. Ele tá falando que o Flamengo e o Botafogo vão jogar no dia 2 de fevereiro a Supercopa. O Botafogo vai estar sem esses dois caras. Se concretizar, pode ser que, não sei se a previsão era que isso acontecesse agora, mas como o Botafogo se classificou para o Mundial, não, pode ser que ele leve em consideração esse dia aí dos dois, mas os dois querem ir, né? Claramente, pelas declarações ao fim do jogo, aparentemente os dois estão fazendo, né, Cara, para extra aí no Brasil. O Vitor pode saber melhor disso aí. não, eu não sei de nada não, cara. Eu não sei de nada não. O que eu acho assim, cara, é que, bom, é merecidíssimo, né, o título do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Até o, o primeiro semestre do ano, né, enfim, no primeiro turno do campeonato, antes da janela de meio do ano, eu achava que o Botafogo, não achava que o Botafogo ia chegar. E o Botafogo no primeiro turno do campeonato fazendo vários jogos mais ou menos, e conseguindo uns resultados assim bem superiores ao desempenho do time. Mas realmente, depois da janela de meio do ano, eu acho que chegaram pelo menos 5 titulares no Botafogo que terminaram, estão jogando agora, entendeu? Porra, você numa janela você tem 5 titulares, O meio Savarino, time. Alex Telles, né? Chegou uma galera, cara. Chegou uma galera. Fora os titulares, chegou mais gente, né? Que, assim, fora os 5, chegaram outros para compor o elenco, né? Muito bem, e reforçar o elenco do time. Então, cara, realmente acho que Hoje você acha que é o melhor o, elenco do ba- Brasil? o brasileiro, cara, eu acho que nesse momento, eu acho que assim, o Botafogo com o elenco todo à disposição, todos os jogadores que tem do Botafogo à disposição, né? E todos os outros, o Flamengo eu acho que ficou abaixo, porque o Flamengo, pô, passou um segundo semestre, cara, com desfalques seríssimos no elenco, entendeu? Jogadores importantíssimos, titulares. É o Eu Pedro, acho né? que foi uma O diferença Paulinho. também do Botafogo para o Flamengo, foi essa, porque quando chegaram os reforços do Botafogo, entendeu? Os jogadores importantes para serem titulares do time do Botafogo e elevaram bastante o nível do Botafogo, o Flamengo perdeu titulares que já Eu, estavam no Pedro e Flamengo Cebolinha, né? impor, Fez mais ou menos. importantíssimos, entendeu? Enfim, então os dois elencos com os jogadores todos, né, 100% dos jogadores em forma, eu ainda acho o elenco do Flamengo melhor. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, com as chegadas do Botafogo, né, e com as ausências no Flamengo por lesão, entendeu? Eu acho que o Botafogo passou a ter no segundo semestre um elenco assim mais qualificado do que o Flamengo.
Você acha que Acho mesmo. o ataque do Flamengo sem ninguém machucado? Qual seria o ataque do Flamengo sem ninguém machucado? Todo mundo 100%. Não, era Cebolinha na esquerda, Pedro no meio e Luiz Araújo na direita. Os três Não, machucaram. não. Então o do Botafogo é melhor. Hoje o Botafogo é melhor. O Botafogo com Luiz Henrique. é, Quem é o ataque do Botafogo? É Luiz Henrique, aquele o titular da seleção. Qual é o nome do titular? Igor Jesus, né? Igor Jesus. E tem o Júnior Santos no banco, né? Tem eu não sei se o Savarino joga no lado, né? O Savarino joga no meio. Joga de quatro, às vezes joga de quatro atacantes, né? O Savarino joga pelo meio, mas é um meio atacante, né? É o Savarino, que foi talvez o melhor jogador do campeonato, né? Um dos melhores. Eu acho que o Botafogo hoje tem um ataque melhor. Eu não sei do resto do time. A zaga também é muito boa do Na, Botafogo, né? Eu acho na que o Botafogo verdade, hoje a é gente melhor. não sabe. Na O verdade, a Botafogo gente hoje é não melhor, sabe. A pra gente mim. não sabe quem são os titulares do ataque do Flamengo. Porque com o Tite era esse trio que eu falei aí. Mas O mesmo Henrique. assim, você não tem um jogador do nível do Luiz Henrique no Flamengo hoje. Nem do nível do Igor Jesus. E nem do nível do Júnior Santos, hein? Não, Igor Jesus, não, cara. O Pedro 10 vezes melhor que o Igor Bom, olha Jesus. só, Não, do Igor, tudo bem. Porque o Igor enfim, Jesus é é centroavante, porque né? assim É. o microfone de todo mundo está aberto aí, tá? Eu discordo assim 100% do que o Rafa estava falando, tá? É. Você acha Assim, que o mas Flamengo tem? muito, totalmente. Eu não acho que Não, precisa não, ter, não. É ter uma muito questão de Luiz Henrique. opinião. Eu não acho o Igor Jesus melhor do que nenhum Pedro dos não, atacantes Pedro que não tem é, no não, Flamengo. verdade. Agora, mas o Entendeu? Luiz Henrique é. Eu não acho o Savarino, na verdade, o Savarino, para mim, é o melhor jogador do Botafogo no ano. Para mim, Então, o melhor do o Brasil, né? Savarino, Junto com o Estevão. sabe, de todas as competições, em termos de regularidade, entendeu? Não estou falando que ele é o melhor jogador do Botafogo. Eu estou falando nesta temporada, entendeu? Pelo que eu vi em todas as competições, para mim, se eu tivesse que apontar um melhor jogador do Botafogo no ano, para mim seria o Savarino. Mesmo sabendo que o Luiz Henrique joga num nível acima do Savarino, né? Mas é Então, o isso, cara. Flamengo, o Flamengo do Tite, o ataque era esse. Mas o Bruno Henrique também não vinha bem. O Gabigol nem se fala. O Gabigol e o Tite, né, não se bicam. Aí machucou o trio todo. O Flamengo pegou o Plata, trouxe o Alcaraz e o Michael. Esqueci alguém? Não, né? Michael, é verdade, esqueci dele, esqueci dele. Ainda machucou a Arrascaeta. A Arrascaeta jogou aí um monte de jogo aí tomando injeção. Até que quando ganhou a Copa do Brasil, o cara saiu. O cara saiu da final, os dois jogos da final o cara saiu. Saiu na semifinal, vários jogos o cara saiu. Tava machucado, jogou no sacrifício. Então a gente não sabe os titulares do Felipe Luiz quando tiver o grupo todo junto, a gente vai saber. Ele pode jogar com o Pedro agora o Flamengo tá fechando, tá correndo atrás do Roger Guedes. Ele pode jogar com dois atacantes. Parece que o Botafogo também, tá? Então, todo mundo quer o cara, né? Aí, vamos supor que ele venha. Ele pode jogar com o Pedro e o Roger Guedes. Mas eu acho que não, vai ser jogar com dois pontas e o Pedro. Mas quem são os pontas? Tá cheio de ponta lá agora. Tem Bruno Henrique, tem o Cara, Cebolinha olha só, voltando, cara, tem a Luiz Araújo, tem o pergunta, a Plata. pergunta, a pergunta foi quem é o melhor, né? Me perguntaram aí quem é Melhor o, elenco. assim, em termos de elenco. Vocês estão comparando jogador com jogador. Isso aí não faz o Não, menor sentido eu para entendi. responder a pergunta que me fizeram. O melhor Entendeu? elenco você acha o Então é o Flamengo ainda. seguinte, Eu cara, acho o Botafogo. olha só, preste atenção. O Flamengo. Vitor caiu? Não, tá aí. Você que. Todo mundo Não, eu tô caiu. aqui, cara. Não, você que congelou aí, Douglas. Tá todo mundo aqui, cara. Você que congelou. Ele Caralho. depois ele volta. Aí voltou. Voltou, cara? Você que Ah, Voltou? foi eu que congelou. caí? Oi. Foi você, cara. Eu tô falando aqui, você Então é chegou o congelado seguinte, pra mim. cara. Pensa só numa coisa, cara. Vamos pensar. O Flamengo ficou durante bastante tempo, né, com 6 a 7 desfalques, né, por lesão, enfim, até tem uma galera que está voltando agora. Mas, cara, você tem que pensar o seguinte: não importa qual é o ataque titular, entendeu?
Importa o ataque que vinha jogando. Você pega os 3 titulares do ataque do Botafogo, do ataque de... Pode pegar qualquer time do Brasil. Tira os 3 titulares do ataque, como aconteceu com o Flamengo. Não, vai cair. Sim, Vai sim. cair. Vocês acham realmente... Por exemplo, vamos pensar no Botafogo sem o Luiz Henrique, sem o Igor Jesus e sem o Savarino. Vocês acham que esse time... Vou falar só de 3. No caso do Flamengo eram 6. Mas vamos falar de 3. 3 titulares. Vocês acham que realmente o Botafogo teria alcançado o nível que alcançou e as Não, vitórias que qualquer time alcançou? Calma, tivesse terminado sem primeiro. Luiz Henrique, sem o Savarino e sem o Igor Jesus, pelo menos por 3 meses. Posso responder? O que vocês acham que ia acontecer com o Eu Botafogo? vou dizer o seguinte: eu acho que nenhum time manteria, sem o Luiz Henrique, sem o Igor Jesus e sem o Savarino, nenhum time do Brasil conseguiria manter o nível, mas o Botafogo tem no Tá, banco. agora você tira. Calma aí, peraí, Eu não não acabei de eu falar. não terminei de responder. Agora você tira Eu o não terminei de Almada. responder. Calma, é porque não são só esses. É só para criar uma Não, sensaçãozinha. mas deixa eu só Agora responder. você tira o Almada e tira o Alex Telles, que foi o último lateral que chegou aí. Deixa eu continuar. Então, vamos lá. Para substituir esses caras, teria o Júnior Santos, Tiquinho Soares e o Matheus Martins. Ótimos jogadores. Né? No meio-campo teria Eduardo, né? Isso. Sim, então O Eduardo. eu conheço o elenco do Eu Botafogo. tô tentando colocar aqui nas posições. Eduardo. Na lateral esquerda era o Marlon, né? Não era o Marlon que jogava ali? Não, a Não, esquerda era cara, o Cuiabano. Era o Cuiabano. Cuiabano. Bota o Cuiabano ali. Não ia ser o mesmo nível, não ia ser o mesmo nível, mas ia fazer um bom papel. Talvez não fosse campeão. Eu acho que ainda assim seria, tá? Mas não é o mesmo nível do Luiz Henrique Savarino. Por exemplo, tenho certeza que não seria, Não é mas o mesmo enfim, nível, que eu acabei de falar. é Não, só uma questão de você acha que opinião não seria mesmo. campeão ou não? Eu falei, não seria, não é o mesmo nível. Mas eu acho que certamente competiria com o Palmeiras, competiria com o Flamengo, mesmo, competiria. Não sei se seria campeão, né? Mas competiria. Competiria, é verdade. Entendeu? Competir. Eu tô querendo dizer o seguinte, cara, O Botafogo tem banco. O Botafogo talvez hoje tenha um dos as melhores bancos do pessoas Brasil. esquecem que o Flamengo jogou um segundo semestre sem vários jogadores principais. O De La Cruz ficou um tempão fora, o Arrascaeta um tempão fora, o Pedro tá, pô, vocês já Tá em julho do sabem, ano que vem, parece. entendeu? Tá em julho do ano que vem. Não, é no meio do ano que Pô, julho vem. do ano que vem, é. O Cebolinha, 200 jogos, o Luiz Araújo, 200 jogos, o Vinha, aleijado, entendeu? Porra, cara, é gente pra cacete, irmão. Muita gente, é muita gente. Entendeu? É gente pra cacete. Então, eu Dito acho o isso, merecido seguinte. do Botafogo. Não, com certeza. Isso aí a gente não tá discutindo. Eu estou respondendo uma pergunta que, para mim, é uma resposta óbvia. Eu estou respondendo exemplificando, entendeu? Que é uma resposta óbvia, para mim, Para você, é entendeu? óbvio que o Flamengo é melhor ainda. O- Todos os dois times, com todos os jogadores, 100% de tudo, entendeu? Física, para mim, assim, eu acho que o Flamengo ainda tem uma sobra de ser melhor, na minha opinião. Eu vou dar a minha. Entendeu? Eu acho que é muito parecido, muito parecido. Eu dou uma ligeira vantagem para o Botafogo pelo fato do Luiz Henrique ser muito novo e estar praticamente no auge dele. E os outros jogadores também terem uma idade muito Não, boa. não, cara. Os outros jogadores é fase. Pode ser, Savarino pode ser, é fase. pode ser, O Igor Jesus pode ser. estourou aí. Daqui a pouco, cara, o Igor Jesus já está 8 jogos sem É, fazer gol. é. Entendeu? Não, mas eu tô Alguns falando jogadores minha ali, opinião. cara, do Botafogo, Minha porra, opinião. não Eu dá, acho que cara. hoje, se você considerar o nível que eles estão atuando hoje, para mim o Botafogo é um pouco melhor. O que você acha, Douglas? O Flamengo é tão melhor. O Flamengo na zaga inteira, é melhor do que o Botafogo, para mim, assim, sem sombra de dúvida. O meio de campo, sem sombra de dúvida, em termos de qualidade do time titular e de reposição. E no ataque, para mim, o Flamengo, tirando o Luiz Henrique, entendeu? É melhor.
Então, cara, assim, hoje eu vejo os dois times 100%, entendeu? É uma coisa que é difícil de acontecer, mas os dois times 100%, eu acho que só o Luiz Henrique jogaria no Flamengo. Tá. Polêmico. Vamos lá, e você, Douglas, o que você acha? Eu acho que eu concordo com o Vitor quando ele fala os dois elencos completos. Eu acho do Flamengo a redundância, né? Mais completo. O Flamengo tem dois times titulares. O Flamengo pode usar um time titular para, sei lá, Copa do Brasil, e pode usar outro time titular para jogar, ou então fazer o que eu acho ideal, tá? O que eu faço, eu acho ideal. Acho ideal o treinador usar os melhores jogadores, as condições de jogadores melhores para aquele jogo. Ah, agora tem um que não está 100%. Quem é o banco dele? Bota para jogar no próximo jogo. E vai usando os caras, os melhores que estão para aquele jogo. Vai ter nego esquentando o banco? Vai. Vai ficar insatisfeito? Vai. Mas, cara, eu acho que é a receita para ganhar os 3 campeonatos. Todo mundo fala que é impossível, Não. que não dá, não tem como. O elenco que o Flamengo tem hoje, dois times, eu acho que dá. Tem que fazer isso aí. E o Palmeiras? O Palmeiras você acha que não tá mais nesse nível, não, né? Ah, o Palmeiras vem abaixo dos dois aí facilmente. Só se, o cara não tem centroavante, cara. O centroavante dos caras é o Flaco Lopes. Não tem centroavante. É, Quando, cara, quando assim, dá, quando dá ruim no time, entra Gabriel Menino. a, Dá, cara. É ainda verdade, né? nessa mesma Porra. questão aí, cara, o que que acontece? É, então, volta a falar, o time do Flamengo esfacelado, entendeu? Foi o campeão da Copa do Brasil, fez 70 pontos no Campeonato Brasileiro, ficou a Verdade. 9 pontos do Verdade, Botafogo, verdade, verdade. né? 70 pontos no Campeonato Brasileiro e foi às quartas de final da Libertadores, Verdade, verdade. entendeu? Então, cara, é isso, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida que hoje, com quem está à disposição, o Botafogo, pô, está no nível bem acima do Flamengo e de todos os outros, com os jogadores que estão à disposição hoje. E aí, pô, o Palmeiras, então, para mim, tá bem abaixo, cara. Eu acho que Bem se, por abaixo. exemplo, o Palmeiras ficou só no Campeonato Brasileiro há, sei lá, há 2 meses atrás, os últimos 2 meses, o Palmeiras ficou só disputando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que se esse time fosse o Flamengo, entendeu? Eu acho que o Botafogo, cara, teria sérios problemas, cara. Quando o Botafogo rateou, entendeu? Ali empatou três, que o Palmeiras foi à frente do Botafogo, entendeu? Eu acho que se fosse o Flamengo, já estaria mais à frente do Botafogo e não iria perder a oportunidade de uma vez na frente ganhar o título. Se o Flamengo fosse o time, fosse o Palmeiras da competição, ficasse, sei lá, 2 meses e meio atrás, só disputando o brasileiro, eu acho que o Botafogo teria sérios problemas no brasileiro. Acho mesmo. Não, sérios problemas de ficar em É segundo, né? Não é? Botafogo. Sérios problemas. É, Sérios, sérios problemas de. sérios Pô, problemas é porque, o cara, Fluminense. não, 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 não. Sérios problemas porque o Botafogo vem de um ano passado que, pô, Assim. fez o que fez, que todo mundo, né, todo mundo se recorda. Tu imagina, numa reta final de novo, perder o título brasileiro e aí pro maior rival. É, mas Porra, o Botafogo esse ano. ia ser um negócio Como é que terrível. foram os dois jogos do Botafogo esse ano com o Flamengo? Ele ganhou os dois? Ganhou os Não, dois. duas pancadas. Foi duas É. pancadas? 2 a Duas, 0 no é, Maracanã e 4 a e 1. Tudo bem que depois 4 a quatro 1 a o time um do Flamengo duas era porradas. reserva, né? Mas 4 a 1 era time reserva, né? É, Mas tudo irmão, bem. mas não importa. 6 pontos. Assim, na 6 pontos. verdade é o seguinte, o Botafogo, assim, o elenco do Botafogo foi montado de uma maneira que conseguiu resistir melhor do que os outros Não foi difícil, não nessa, tinha que ter sido sabe, contra, não fosse contra quem. nessa maratona, irmão. Mas eu tô te falando o seguinte, na minha opinião, volto a dizer, se o Flamengo, como o Palmeiras, fica só disputando o Campeonato Brasileiro lá atrás, entendeu? Para você ver como o time do Palmeiras ainda está abaixo. Entendeu? O Palmeiras está 3 meses, sei lá, 2 meses e meio, só disputando o Campeonato Brasileiro e ficou a 3 pontos na frente do Flamengo. Entendeu? Pô, você disputar só um campeonato, irmão, enquanto os outros times estão disputando dois, três,
pô, isso faz uma diferença do cacete, cara. Faz uma diferença enorme, E entendeu? outra coisa, Eu o acho. Pedro só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto na última rodada, cara. Quantos jogos o Pedro ficou fora do brasileiro? Mas Machucado. o O Corinthians demorou. Pedro tá 2 meses fora, irmão. Pô, O Corinthians demorou muito a engrenar também, né? O Corinthians com esses reforços aí sem fair play financeiro, só melhorou no finalzinho, né? Nos últimos 9 jogos. Cara, não vamos falar de fair play financeiro, não, senão o Botafogo também não podia trazer ninguém, né, irmão? Não, podia. Você pode aportar dinheiro no clube. O que você não pode é comprar e não pagar. Não, porque você pode, porque não existe o fair play financeiro no Brasil, né? Não, Por isso que você não, pode, não tem limite, não, né? você pode aportar o quanto você quiser no clube desde que você tenha. No Brasil, né? No Brasil. Na Inglaterra, no outro time lá dele, ele não pode. Na França, no outro time lá dele, ele não pode. No Brasil, que Não tem como. regra. Tudo bem, não é. Assim, não existe a lei, não existe a regra. Então não está fazendo absolutamente nada que não possa. Beleza, é Nada do que já permitido. não foi feito no passado, no Palmeiras, com o Pedro, com o Nobre, com Não, o sim, Piso, sim. com a Unimed Mas no Fluminense. eu de acordo, cara, ao contrário do que você acha, eu não acho que o Botafogo vai se manter assim dessa, não acho mesmo, irmão. Sinceramente, eu acho que o Botafogo vem crescendo, vai ficar um tempo aí. O John Tex está enrolado em várias outras situações. Algumas coisas vão acontecer no Brasil, né, de forma a limitar, tipo, esse negócio de vir botar o dinheiro. Ah, o dinheiro é meu, eu boto o quanto eu quiser, entendeu? Bom, eu acho que isso não funciona muito no futebol. Eu Mas acho que lá o City lá foi campeão assim. E o Newcastle tá sendo assim. mas agora, pô, os caras estão atrás aí, irmão. Vão ter vários Chelsea, problemas, entendeu? Chelsea foi assim. Entendeu? posso Então, propor aqui um cara, negócio? Paris Saint-Germain, vai lá. Vamos escalar nossa seleção do brasileiro? Vamos. não, vamos falar mais do brasileiro aí, cara. É, A gente ficar os Vamos lá. outros. mostrando Quer do falar Botafogo. mais do Botafogo? Não, é do Botafogo. Não, não, cara, só acabar meu raciocínio aqui, entendeu, cara? Então eu acho que isso aí vai ter um limite, entendeu? E o Botafogo, segundo o Rafa, tem receitas de vendas de camisa, da torcida, de não sei o Não, quê. vai ter, vai Eu ter, acho que vai o ter. Botafogo não tem de onde tirar essas receitas. O Botafogo vai Eu faturar acho que o 7 anos. Botafogo, no auge do Botafogo, não vai ter essa fortuna entrando do Botafogo de receitas, porque a torcida do Botafogo é pequena, entendeu? Não é um, em termos de torcida, não é um dos gigantes do Brasil, entendeu? Então o Botafogo está sempre tendo que inventar alguma coisa para arrumar dinheiro, entendeu? Não acredito que vai ficar ganhando títulos em sequência. De verdade, não acredito. Para mim, esse é o ano do Botafogo, entendeu? Eu acho que chegou, entendeu? Bateu assim no topo. Não acredito que vai permanecer vários jogadores que a gente está vendo aí. Os caras não vão continuar no Botafogo, entendeu? Isso é tudo é acordo antes dos caras virem, já existe o acordo, entendeu? Então, cara, não acredito, entendeu? Nem pelo o que poderia mudar o acordo seria a vontade do próprio jogador de fazer diferente. Não acredito que nenhum deles vai querer ficar no Botafogo, entendeu? Porque o Botafogo não é maravilhoso assim para os jogadores sabe, de um nível, sabe, muito alto de futebol internacional. Ninguém faz uma carreira no Botafogo. Porra, a gente estava falando do Luiz Henrique. Luiz Henrique tem quanto? 21 anos? Não, o Henrique deve ter 24, 25. O Henrique no vinte e Fluminense, cinco já? quando o Henrique estava no Fluminense, ele tinha 23. Tá, então tudo bem. O Luiz Henrique tem 25 anos. Você imagina, você acha que o Luiz Henrique imagina para a carreira dele fazer uma carreira sensacional do Botafogo? Não, ele quer Entendeu? sair, ele quer ir para a Europa. Irmão, os caras vêm, ganham o dinheiro do Textor, realmente tiveram, pô, deram um retorno esportivo excelente para o Botafogo, entendeu?
isso faz parte do jogo, entendeu? Do Botafogo, entendeu? Você bota um caminhão de dinheiro, entendeu? Os caras vêm, você, sabe, nesse ano deu certo, os caras deram um retorno, os caras vão embora, entendeu? Não é todo mundo que vai ficar vindo, não é todo mundo que vem que vai dar retorno financeiro, não é todo time que vai encaixar, entendeu, cara? Isso não existe no futebol, sabe? Não existe. Eu não vejo uma continuidade. O que o Palmeiras faz e que está aí até hoje, mesmo já não tendo um grande elenco, mesmo já não tendo um grande time, é continuidade, irmão. Continuidade no trabalho, eu acho que o Botafogo nunca vai ter nesse formato de gestão, enfim, Não, nesse. minto, o Luiz Henrique, 23 anos, 23 anos. 23 anos. Tu acha que o cara de 23 anos jogando a bola que o Luiz Henrique 23 joga anos, faz na 24 agora, seleção? faz 24 em 2 Na semanas. seleção brasileira, entendeu? O cara vai querer fazer uma carreira no Botafogo. Com todo É, respeito ao Botafogo, cara. O cara você vai querer fazer uma carreira no não futebol tá, brasileiro. você não tá No respeitando, futebol. não. Não, 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 não. Então vamos falar do Botafogo. Esquece o Com todo Botafogo. Tu acha que quem o vai cara querer com ficar no vinte e Botafogo? três anos na seleção brasileira vai querer fazer uma carreira sensacional no futebol brasileiro? Não, lógico que não. O Almada, campeão do mundo, agora campeão no Botafogo, vai querer fazer uma carreira extraordinária no futebol brasileiro, Quem quer é o Arrascaeta. entendeu? Sabe? Não, não vai, cara. Talvez o Savarino fique mais um tempo, entendeu? Mas o Savarino é uma coisa de fase. Daqui a pouco a fase passa. E o O Gabigol Igor também, né? O Jesus, Gabigol quis, o nem o Gabigol quis. Igor Jesus, irmão. O Igor Jesus já vai sair, entendeu? É isso, cara. Você vai vendo, sabe, algumas coisas, cara. É um time que encaixa, é um ano mágico, é uma coisa que, porra, que deu certo, entendeu? Mas, sabe, o trabalho do Botafogo, o formato, sabe, a gestão da SAF do Botafogo, não é uma coisa de continuidade. É óbvio que não é, entendeu? Então, cara, quando você não tem continuidade, você está sujeito a altos e baixos e a anos mágicos, quando tudo se encaixa. No, fu- Bom, eu não sei no se futebol nem sempre acontece, irmão. eu não sei se o formato do Botafogo não é de continuidade, não, tá? Eu queria ter essa certeza aí. Eu não tenho. Eu acho que o Botafogo, por esse modelo multiclubes do Eagle, né? Que é o negócio lá do Textor, eu acho que o Botafogo faz um tripé importante aí nos negócios dele, né? Então, e eu acho que você vê que o John Textor está 90% do tempo dele no Brasil. Então, realmente, eu não sei se é a curto prazo. Eu acho que pode ser que demore mais. É, concordo com você, não vejo jogadores querendo fazer carreira no futebol brasileiro, principalmente jogadores desse nível que o Botafogo tem hoje, né? E com essa projeção de seleção brasileira, seleção argentina, seleção da Venezuela, Pô, esquece, amigo, né? esquece. Mas, por outro lado, o Textor pagou em dinheiro vivo por esse pessoal, né? Não, ele vai continuar investindo, Rafa. Eu Então não estou eu acho falando que que vai ele vai trazer largar o Botafogo, não. eu acho que ele vai trazer Mas jogadores vão, do mesmo nível. Eu acho que ele vai trazer jogadores do mesmo nível. tudo bem, cara, mas nem sempre jogadores de alto nível funcionam, entendeu? Caixa, né? Esse time funcionou, entendeu? Então, cara, daqui a pouco vão sair. Se no final do ano agora, isso do outro ano, se saírem três, quatro jogadores importantes do Botafogo, já não tem continuidade, irmão. Já não tem continuidade. Se Mas o esse técnico é treinador muito bom. Esse sair, técnico é muito bom, né? se o treinador sair, não tem continuidade no Aí já era. trabalho. Aí acabou. Aí acabou. Entendeu? É isso que eu estou falando. Continuidade é nesse sentido. Eu não acho que o Textor vai largar o Botafogo nem vai parar de investir. Eu acho que ele vai ter uma rotatividade ali muito grande. Entendeu? E não é sempre que o time encaixa e faz um ano desse nível, Mas é entendeu? É só isso que eu o acho. segundo ano em sequência e vem melhorando, né? O Botafogo vem melhorando. Não, tudo bem, mas o ano passado o Botafogo ganhou o quê? Não, mas o Botafogo era nada. Daqui a pouco o Botafogo chegou em quinto lugar. Agora foi campeão de tudo, né? Praticamente, né? E, Sim, e agora tem um outro ano que a gente vai ver. Agora que a gente vai ver como é que tá essa curva. Se essa curva vai ser que assim, já vai ser um outro time é. com outro Se a treinador. curva, se a curva vai ser assim ou se a curva vai continuar, pelo menos uma constante de disputar título, né? Vamos ver, cara. Eu não tenho essa certeza que o Botafogo vai se manter
e nem acho que o Botafogo tem essas receitas todas, entendeu? Sabe, esse dinheiro todo para entrar no Botafogo, cara. Não acho, irmão. Não acho. Mas, enfim, vamos ver. E os outros times do campeonato, né? Acho que foi tudo mais ou menos previsível. Teve só Fortaleza e Bahia que foram surpresas ali na Libertadores, né? O que você achou disso? O que você achava? O Fortaleza, para mim, foi uma surpresa ter tido fôlego para se manter ali, cara, porra, entre os primeiros colocados, entendeu? O Inter, G4. porra, exatamente. O Inter teve sabe, eu acho que vale a pena falar, cara, do Roger Machado, do trabalho do cara, entendeu? Porque Ele todos esses começou no jogadores Juventude, começou no Juventude, né? mas Isso. depois que ele chegou no Inter, todos esses jogadores já estavam no Inter e o Inter não estava andando bem, entendeu? Tudo bem, foi mais próximo daquela situação lá né, aquele desastre natural lá, enfim, daquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas fato é, irmão, o cara entrou, o time melhorou, 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 ficou vários jogos Demorou. invictos, Demorou um né? pouquinho. Isso demorou um pouquinho, mas enfim, mas depois que engrenou também, irmão, começou a enfileirar vários adversários, vários resultados interessantes, bons. Foi perder agora para o Flamengo, depois perdeu para o Botafogo e por último perdeu para o Fortaleza, não foi isso? As três últimas É, ele, partidas. ele, Foi. ele Aí perdeu para o depois que ele não teve Flamengo mais chance, aí já era, aí ele depois de, desmarcou. depois de 16 jogos sem perder, É, ele perdeu para o porque Flamengo, Aí perdeu lá. o Alan Patrick. Aí perdeu o Alan Patrick, o time é, cai muito. perdeu para o Flamengo, aí é um jogo de confronto direto, né? Acho que os caras Aí, deram aí, uma, é. deram uma caída, né, na parte anímica. Mas, Isso. enfim, eu acho que vale a pena falar pra cacete do Fortaleza, do Inter. Porra, dessa arrancada do Corinthians aí, irmão, 9 vitórias no campeonato Bateu o recorde, seguidas. bateu o É recorde. difícil pra O recorde, cacete no Campeonato Brasileiro. o recorde do próprio Corinthians, em É 2015. difícil pra cacete, cara. 9 vitórias seguidas, eu acho que vale muito a pena falar. Eu falaria assim, Bahia, Cruzeiro, pra mim, cara, ficaram muito aquém do que poderiam, eu acho, entendeu? Atlético Mineiro, porra, Nossa, esse é decepção total. Assim como foi. porra, o Atlético Mineiro, tudo bem, no Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque nas Copas foi a duas finais. Não ganhou, eu não acho que o segundo colocado não sirva para nada, entendeu? Porra, os caras disputaram duas finais. Não ganharam, paciência, entendeu? Mas, porra, foram, né, até a final. Então, eu não consigo considerar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e na Libertadores tendo feito um papel ruim. Porra, não tem como, irmão. Não tem como. Final das duas competições. Agora, como jogaram a final, né, já é uma outra história. Mas, pô, os caras foram a duas finais. Agora, no Campeonato Brasileiro, irmão, cara, para mim, decepção maior do que o Atlético Mineiro, só o Atlético Paranaense, cara. Esse aí. Bizarro, né? Entendeu? Que conseguiu ser rebaixado. Enfim, porra, bizarro, cara. Os Era só dois empatar um Atléticos, para jogo. mim, Era só empatar com o Red Bull. Só. O Em casa. Furacão, olha só, o Furacão, o Fluminense e o Cruzeiro, na minha opinião, fizeram a mesma burrada. O Furacão mandou o Cuca embora. não, o Cuca Aí, que quis sair. Não, 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 não. pois O é, não, Cuca, tudo bem, Não, tá, não, parece que ele se eu sei, arrependeu. Ele se é arrependeu. beleza. diferente, irmão. É Acho que diferente. Não, ali, ali foi. eu vi um podcast do Atlético Paranaense. Ele pediu para sair, só que no dia seguinte ele se arrependeu e o Petralha mandou Ó, ele. isso, então, pois é, então. O Cruzeiro também trocou o treinador no início do campeonato, estava indo bem. Aí trouxe o Diniz, cara. O Diniz demora tempo o trabalho dele para dar resultado. E ao mesmo tempo o Fluminense mandou o Diniz embora, que eu não teria mandado o Diniz embora, mesmo naquela fase ruim lá. Não tinha como não mandar. E o Bahia, ao contrário, o Bahia não mandou embora o Rogério Ceni, cara. Eu encontrei um baiano que o cara queria matar o Rogério Ceni, cara, quando o Flamengo eliminou o Bahia na Copa do Brasil.
Quero ver Já é se ele. uma gestão do Grupo City, né, cara? Não é tão. Não manda treinador embora Não vai assim com embora, tanta o pessoal adora ele. facilidade, O irmão. pessoal adora ele. Não vai É, embora. por um Entendeu? Não pontinho, deu manda. sorte que por um ponto pegou a pré-Libertadores. E por um ponto só. Não, tudo bem. Cruzeiro colado. Eu acho que bom, o Cruzeiro, cara, eu fico muito à vontade para falar do Diniz, porque para mim o Diniz só tá normal agora, tá? Para mim o sério, cara, de verdade. Para mim, tanto o Fluminense quanto o Fernando Diniz voltaram ao normal. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o ano passado foi uma coisa muito além do que das possibilidades, mas que o time encaixou, enfim, uma coisa de fase e que tudo deu certo. Mesmo quando deu errado, dava certo, entendeu? Então, cara, as pessoas ficaram com uma coisa do Diniz, que o Diniz é o técnico campeão da Libertadores. Beleza, realmente né? Pelo menos era, né? Até o Botafogo ganhar agora, era o atual campeão, treinador. Mas, cara, o Diniz é isso aí, irmão. Puxa a ficha do Diniz, a carreira do Diniz como treinador. Porra, tirando o Fluminense, entendeu? Que eu volto a falar que ele teve muito mais sorte do que juízo, mesmo quando deu errado, deu certo, entendeu? Cara, qual foi o outro time? Qual foi a outra super campanha do Diniz? Ah, Que a mas ele coisa tinha o time na mão, maravilhosa cara. que Ele o tinha o elenco Diniz do Fluminense teve. na mão. Não, 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 tudo bem, beleza. Ele já tirou o Fluminense. Tá. Tirando o Fluminense, qual foi a outra coisa, sensação Ele fez uma de campanha boa com o time São do Paulo e caiu no Diniz? final, né? Ele fez uma boa campanha com o São Paulo e caiu no final lá. Não, 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 peraí, Rafa. Boa campanha, irmão. Boa campanha, Nacional, só o vários Fluminense. treinadores fazem, Ele irmão. só ganhou o título com o Eu quero Fluminense. saber o seguinte: por que que as pessoas estão tão assustadas com o Diniz esse ano, se o Diniz fez vários anos desse nível que ele está fazendo agora? Não, Essa que eu não entendo. então, deixa eu falar aqui, então. Já que você perguntou, eu vou falar. Eu acho o seguinte, que o Diniz realmente ele encaixou no Fluminense ano retrasado, né? Em 2022. Ele já pegou um time do Abel, um time que já estava jogando bola, naquela final que o Fluminense ganhou do Flamengo com sobras lá, jogando muito bem em 2022. Era o Abel. Ele melhorou o time do Abel. Ele melhorou o time do Abel. O time do Abel, começou a jogar ainda melhor, né? E no segundo ano, talvez no 2022, tenha sido até o ano que o time mais jogou bola. No segundo ano, ele deu continuidade, o time começou a cair no meio do Brasileiro e também já no final da Libertadores, mas conseguiu chegar e ser campeão. Para mim, foi isso o caminho do Diniz no Fluminense. Conseguiu chegar a ser campeão por conta do talento dos jogadores, né? Da experiência de alguns jogadores, do talento, da estrela, da fase de alguns jogadores. Muita coisa deu Muita certo coisa deu ali. certo. Tudo bem. Não, da fase de alguns jogadores e principalmente da camisa. E aí ninguém Tá, beleza, Rafa. Aí entrou esse ano. Entrou esse ano. Aí, Aí, cara, pra aí, mim, aí o voltou o Diniz em Fluminense 2019. voltou a jogar Não, aí o voltou o que o Diniz em Fluminense 2019. joga. Não, aí teve, Hã? não, aí teve alguns erros, né? Aquele negócio dele botar o time para jogar com uma semana. Não, não, não tem erro, cara. O Não, Diniz, eu vou contar. as coisas que estavam dando certo, entendeu? Mesmo quando ele estava Os jogadores fazendo começaram a errado, algumas machucar, coisas deram certo. muitos jogadores machucaram. Normal, normal. O Fluminense não tem a mesma potência de elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, né? Do Botafogo Irmão, hoje. mas, Não, cara, não, o deixa, Diniz, deixa eu explicar irmão, não aqui, tinha o deixa eu time na explicar, mão? deixa eu Ele não tinha o explicar. time na Muitos mão? jogadores machucados, erro de planejamento no início da temporada, né? E o sistema de jogo dele começou a fazer água. Os times começaram a entender como jogavam e os jogadores estavam. Dava certo porque os jogadores jogavam no pico. Mesmo assim, no final do ano passado, já não estava dando tão certo, né? Porra, É, lógico que não tava. então, deixa eu só terminar aqui. Não estava dando não certo. E aí entrou o Diniz no modelo 2019, de jogar, ter posse de bola e não ganhar de ninguém. E não ia ganhar de ninguém mais. O Douglas falou que não tinha que sair, não ia ganhar de ninguém mais. Foi para o Cruzeiro, continua não ganhando de ninguém. O Diniz tem que aprender. Ele tem um sistema de jogo que eu acho interessante, só que ele tem que aprender que você não pode ser tão previsível. Você tem que ter várias alternativas e poder alternar durante o jogo. Eu acho o Mano, eu não gosto do Mano, quero que saia. Já vi que o Fluminense parece que vai manter o Mano, né?
Mas, cara, o Mano dá uma coisa que o Fluminense que não tem com o Diniz, solidez, mas eu acho uma droga isso aqui. Eu acho que se o Mano tivesse no início desde o início do ano, o Fluminense ia pegar uma pré-Libertadores. Ia pegar lá um sexto, sétimo lugar, que ia fazer esses 37 pontos também no segundo turno, ia ficar ali com 62, 63, ia pegar uma Libertadores ou uma pré, né? Mas não é isso. Não tem. A torcida do Fluminense não gosta de ver o time jogando como joga o Mano. Então vai ter mais um ano de desconexão com a torcida, né? E vai ando, mano. Eu não dou 3 meses para o Mano sair. Quando chegar lá em janeiro, que o time estiver odiando dele, ele vai cair. Vai cair. Cara, o Fernando Diniz, Douglas, aí só cara, para mim o Fernando Diniz, cara, tá sendo ele, cara. Mas vai Só ficar, né? voltou, Renovou, né? só Renovou. voltou ao normal, irmão. Só voltou ao Vai normal. ficar no Cruzeiro, né? E tem um bom time lá, cara. Tem um bom time lá, irmão. Vai O ficar no Cruzeiro. Cruzeiro Vai tem bons durar. nomes. Tem bons O nomes lá, Mano, entendeu? Vai, Mas o Dudu, Mano vai. não termina o Carioca e o Diniz não termina o Mineiro. Eu acho que o Mano não termina no Carioca. agora, aí, cara, eu vou te Ele não, eu falar, tenho certeza assim, que ele não vai para o Mundial. Eu tenho certeza se eu absoluta. tivesse que fazer na ordem aí as decepções do Campeonato Brasileiro, seria Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Eu acho que o Fluminense. Eu também dou essa ordem. Eu acho que eu dou essa ordem porque o Paranaense caiu. Eu concordo com você. E o Concordo Grêmio, com né? você. Entendeu? O Grêmio ficou embaixo do O Fluminense, Grêmio cara. tem a desculpa do desastre, da tragédia, tem muita coisa. O Grêmio, cara, enfim, o Grêmio não vinha de um título da Libertadores, irmão. Não Ainda é. teve. O Grêmio foi muito mais atingido do que o Inter, por exemplo, nessa tragédia aí, nessa merda. Entendeu? E, cara, é isso. O Grêmio fez o que podia. O Inter, para mim, fez muito além do que podia. Foi uma surpresa assim absurda. Entendeu? Os Juventude que quatro ficou, que né? O caíram, Juventude ficou. eu acho o seguinte: quem é que se livrou? Na última se livrou o Bragantino e o Fluminense, E o né? Mineiro. Na, E o na Mineiro. última. E o Atlético Mineiro. É, Se, bom, se enfim, levasse o gol, caía. beleza. Se levasse o gol, caía. Beleza, mas assim, por exemplo, eu acho que se eu pegar na minha cabeça, eu não estou falando do o número de pontos não dá para questionar. A pontuação é a pontuação e acabou, entendeu? Mas a nível de futebol, de desempenho, tanto o Fluminense quanto eu acho que até o Bragantino não, mas o Fluminense e o Atlético Mineiro, entendeu? Em termos de desempenho, as 38 rodadas poderiam ter caído tranquilamente, O Fluminense mas com fez. tranquilidade, O irmão. Fluminense, em Assim, 14 jogos, fez 6 pontos. Quer dizer, tem 14 jogos, quanto é isso aí? Quase 42, 40 aí. 42 pontos, fez 6. não, não, mas o pior do que isso, quando o 6. Fluminense fez ponto, entendeu? Quando começou a pontuar, ainda assim não estava jogando bola. Eu estou falando de Aí já não tinha desempenho, não mais. estou falando de Não, número de não, mas pontos. com o Mano não vai O, ter o- jogar bola. Com o Mano não tem jogar bola. Com o Mano é de fazer ponto. não, eu sei, cara. Isso que a torcida não Tanto o gosta. Atlético Mineiro quanto o Fluminense, se tivessem caído por desempenho, sabe, não Merecido, seria seria merecido. Seria merecido. nenhuma grande Não, surpresa. o Fluminense seria merecido. Eu digo para você que seria merecido. É que o Atlético Paranaense mereceu muito. O Cara, o Atlético Paranaense Fluminense, mereceu demais. Pô, no o último jogo. Fluminense, o Fluminense teve Fala. 16 derrotas, cara. Não, É é quase bizarro. metade dos jogos. Não. O Fluminense é bizarro, bizarro. O Não, e Fluminense. eu vi, por exemplo, Mas olha assim, só, para dar valor a quem O tem valor. Criciúma, o que caiu? Eu vi o Criciúma fazendo partidas que eu não vi no Campeonato Brasileiro, que eu não vi o Fluminense fazendo, Pois por é, mas exemplo. deixa eu dar um crédito aqui que eu tenho que dar, Entendeu? eu tenho que dar um O crédito. Atlético Paranaense é a mesma coisa. Eu vi Eu tenho que dar. fazendo partidas que o Fluminense não fez. Mas olha só, eu Entendeu? tenho que dar um Qual crédito aqui foi que o vocês outro não que estão dando. caiu aí? Ah, não, Cuiabá e Atlético Goianiense. Não, Esses dois tem uma realmente coisa que vocês não foram estão. terríveis. Tem uma coisa que vocês não estão levando em consideração. O Mano, tem que dar o crédito também. O Mano, quando chegou, o Fluminense era a pior defesa disparado no campeonato. Disparado. Disparado. O Fluminense termina o ano com a quarta melhor defesa, ou terceira, né? O Mano fez, ele organizou ali, é o que ele Então ele faz de realmente melhor, ele né, organizou a cara? defesa. E se tivesse do início do ano, ele seria a melhor defesa. E passou esse tempo todo, esses jogos todos, vários jogos sem sofrer gols. Vários. Né? Tá certo que tinha o Thiago Silva, mas vários jogos sem sofrer gols. Então
o Fluminense passou muito pelo... A salvação do Fluminense passou muito pelo fato da defesa ter saído de uma defesa horrorosa para ser uma das melhores defesas do campeonato. Teve a organização defensiva, né? Foi o que O foi. Flamengo tomou mais gol do que o Fluminense. Não, virou. Não, e era a pior defesa disparado. É que passou muitos jogos, né, sem levar gols. Passou acho que uns 9 jogos ou 10 sem levar gols. Então aí realmente o índice vai lá para baixo. Não levava gol. Cara, mas assim, isso Porque que a não gente tem que fazia, né? falar, Porque cara. não faz. Eu, Não faz. não, é justamente, cara. Foi Primeiro o que pior você ataque do campeonato. Acho que foi o pior ataque do você campeonato. defender é muito mais fácil do que você Sim, propor e sim, construir, sim. entendeu? Então você joga num esquema que você, cara, privilegia a defesa, entendeu? Fica ali fechadinho, entendeu? E não, o Douglas falou, pô, o Flamengo tomou mais gol do que o Fluminense. Mas, porra, o Flamengo fez, acho que o dobro de gols que o Fluminense O fez, Fluminense não faz e gol. e a forma de jogar, irmão, deixa o time, assim, em várias situações, no mano a mano, entendeu? O Flamengo arrisca, é um risco calculado, entendeu? É isso. Se você tá toda lá atrás, o tempo inteiro, organizadinho, fechadinho, a tendência é que você não Pois tome é, o gol. Mano vai fazer isso de novo e vai ter o mesmo resultado. E não, por isso que eu sou contra a manutenção do Mano. O Fluminense precisa de alguém que tenha mais ambição. Mas é isso aí. Mas também talvez ele tenha feito o que dava para fazer, né, Rafa? Não, E deu assim. certo, irmão. Atingiu o objetivo. Que mais? Quem mais? O Atlético Paranaense é uma vergonha. O Atlético Paranaense é o seguinte: eu queria só falar do Atlético Paranaense antes de a gente mudar para outros campeonatos, outros assuntos, Douglas. É o seguinte: o Centenário estava com tudo na mão, perdeu 3 jogos seguidos e foi rebaixado. Né? É um negócio impressionante, impressionante, né? Muito passa muito pelo Petralha, né? O Petralha está doente, né? Então o Atlético sempre teve uma gestão exemplar. Tudo isso, todo o patrimônio do Atlético Paranaense hoje é fruto do trabalho do Petralha. Ele ficou doente, não está podendo trabalhar no Atlético. Ano passado foi o ano que o Atlético teve 900 milhões de receita, recorde, né? De receita, eu acho que foi o segundo ou terceiro time de maior receita do futebol brasileiro, e não investiu, né? E não investiu. E pagou o preço muito caro pelo Petralha estar fora e não ter investido em reforço na janela do meio do ano. Ou ter investido mal, né? No caso. Pô, se o Petraglia morreu, o Atlético também morre? Não dá, né? Olha que capaz. Não dá Porra, não dá. patrimônio, mas vai passar um período muito difícil, que o Petralha é o Atlético. Agora, a gente está falando aqui há mais de uma hora sobre o Campeonato Brasileiro e ninguém falou do meu Vascão ainda, irmão. O Vascão Tem fez. Cara, alguma coisa muito errada. O Vascão, eu acho que ele fez o que ele tinha, o que a gente esperava dele, né? Se manteve ali, primeira divisão, Fez um péssimo. campeonato Sul-Americana. tranquilo em relação a isso, né? Nesse O sentido, americano fez um foi campeonato excelente. tranquilo, né? Mas não teve Tranquilo, nada. seguro. Não teve nada. Era o que a gente esperava, né? A gente esperava o Vasco por ali, 13, 14, né? Ficou em qual posição o Décimo Vasco? segundo, né? Décimo segundo. Décimo. Décimo? Décimo. 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 Aí, primeira página, amigo. Primeira Primeira página. página. Primeira página. Aí, 14 vitórias e 16 derrotas. É isso aí. Saldo de menos 13. Ficou 3 pontos na frente do bom, Fluminense. 4 pontos na frente do Fluminense. 4 pontos na frente do Fluminense. 4 pontos na frente do Fluminense. Mas o Fluminense ficou muito tempo sem fazer ponta, Né, né? cara? De novo, né? Pra esse ano que vem aí, cara. Porque a impressão que me dá, tá? Pelo menos pra mim, a impressão que me dá é que, porra, é um time, cara, totalmente desmontado, zerado. e o Vasco? Pra mim é um time que tá desmontado, zerado. Cara, a situação do Vasco já é muito complicada já fora do campo, né, irmão? Aí não tem como dentro de campo as Sim. coisas funcionarem às mil maravilhas, cara. A situação política lá do Vasco, esse Inteira. negócio de SAF que entra, SAF que sai, entendeu? Pô, irmão, é mó Agora tem doideira, um, cara. É tem um difícil, cara, é grego, tem difícil. um grego querendo comprar, um russo também, não sei mais quem. Cara, enfim, vamos ver, cara. Vamos ver como é que os caras Né? vão, O vão goleiro é muito lidar. bom, Vão... tem o Coutinho já com 60 anos.
aquele Léo Pelé, cara, na minha opinião, é um jogador de Série B, assim como o Vamos Alan do voltar alguns Flamengo, também é jogadores jogador de Série aí, B, cara. Vamos voltar alguns jogadores aí pro Vasco, entendeu? Eu acho que o isso, né? Vasco completo, com todo mundo que o Vasco tem hoje, né? Com o elenco todo, com todo mundo à disposição, eu acho que o Vasco tem um time assim, ok, um time digno, entendeu, irmão? Não acredito que nesse momento seja time para grandes coisas, entendeu? Mas é um time digno, cara, é um time ok, entendeu? Dá para você montar um time ali. Aí você, de repente, tendo, sei lá, vendendo aí a SAF, né, o Vasco novamente, fazendo um negócio bacana e diferente daquele anterior da 777, talvez, cara, a SAF, irmão, sendo o grupo certo, sendo, sabe, o modelo certo, a gestão certa, pô, cara, levanta muito um time, cara. Vê aí o Botafogo, irmão. Botafogo antes do Textor, o Botafogo estava praticamente acabando, sei lá. Botafogo, qual era o futuro do Botafogo antes do Textor? Qual era? Qual Ficar assim. era a perspectiva do Botafogo? Era, porra, irmão. Era aqui, ó. Continuar, pô, ladeira abaixo. O Vasco, irmão, em termos, a gente estava falando das receitas, das possibilidades de receita do Botafogo. Porra, o Vasco é um nível muito acima, né, irmão? Se o Vasco tem a sorte barra competência nesse momento difícil pra cacete, mas nesse momento de vender a SAF, porra, pro grupo certo, pra pessoa certa, enfim, cara, isso transforma o time, irmão. Transforma o clube, né? No É, caso do Vasco, faz o Vasco voltar, entendeu? Para um patamar, né? o Vasco, Que há algum tempo o Vasco não consegue, né, cara? o Vasco, Voltar para o patamar do Vasco, o Vasco tem um problema muito entendeu? sério, ele gera muito pouca receita, né? A torcida dele, apesar de ser apaixonada, é um clube que é muito popular, né? Talvez as marcas ele não vende tanto quanto os outros, né? A princípio, né? Ele está aqui. Ano passado foi o ano que ele mais gerou receita na história e gerou 364 milhões de reais, cara. É muito abaixo para poder competir com os outros clubes. Rafa, Eu falei do Atlético Paranaense faturando 900 milhões. O Vasco eu faturou. sei, cara, mas uma SAF, cara, a Não, SAF sim, eu acho que a certa, SAF Rafa, pode dar um o jeito no Vasco. grupo certo, entendeu? Acho que a SAF Porra, pode dar. vai fazer Mas é o um longo Vasco, caminho. cara, Eu acho que é porra, um longo decolar, caminho. Eu irmão. acho que é um longo caminho ainda do Vasco. Eu acho que é um longo caminho. Agora, você vê aí, o Botafogo demorou 3 anos. Eu acho que o Vasco tem 3 anos ainda pela frente aí. Não vai ser do dia para a noite também, não. Vai ter uns 3 anos aí, 2 anos. Não, tudo bem, cara, mas, porra, você começa a ver perspectiva no clube, né, Mas, irmão? cara, o Eu? recorde de receita o Fluminense ano passado faturou 700, né? O Vasco Não, faturou tudo bem, 350. cara. Cara, assim, de verdade, com todo o respeito ao Fluminense, ao Botafogo, sabe, é incomparável, entendeu? O que que o Vasco pode movimentar em termos de receita, em termos de público, em termos de tudo. Assim, a diferença, Eu não talvez o concordo. Vasco seja o Botafogo e o Fluminense juntos, entendeu, irmão? Não concordo. Porra, cara. Eu não concordo por um motivo. O Fluminense tem muito. O Fluminense e o Botafogo. Não é uma questão de concordar, é uma questão de número, cara. E Não, não é número tá número. aí, O time irmão. não é só É torcida. fato. O time não é só torcida. O clube não é só torcida. O clube tem muitas outras coisas ligadas. Então você tem aí, por exemplo, o Fluminense hoje tem Xerém, né? Que o Vasco não tem, né? O Fluminense Não tem. tem. Calma, o Fluminense tem o Maracanã, com 20 anos. O Vasco não tem o Maracanã. O Maracanã é um asset muito importante. Então, quando você fala em um Fluminense com Xerém, com a história, com os jogadores, Zona Sul do Rio, um time influente, e o Maracanã é, é um potencial de receita Desculpa, muito para mim grande. é incomparável, cara. Você Não, está para você, eu comparando estou o falando com a Vasco e o lógica. Estou falando Fluminense, com é a lógica. incomparável, irmão. Estou falando de torcida. Incomparável. Torcida realmente não tem como Não, não, eu comparar. tô falando de tudo, cara. Tô falando de tudo. Então tá bom, É incomparável. Para mim é incomparável. tá bom. Mas esse é um assunto longo. A gente vai ficar aqui 10 horas aqui falando. O Mas é Vasco foi vendido. incomparável. O Vasco foi vendido
pela quantidade, pelo valor que o Fluminense arrecadou de venda de jogadores. Cara, o Vasco nesse momento, cara, você está passando do Vasco nesse momento agora, hoje, entendeu? Realmente o Vasco passa por uma situação complicada que eu, particularmente, acho que o Fluminense sem SAF tá indo para esse caminho aí, irmão. Eu acho que o Fluminense, se não vender a SAF aí, o Fluminense, eu acho que o ano que vem o Fluminense vai passar assim por uma situação mais complicada do que esse O ano que passou Fluminense não agora, irmão. consegue competir sem SAF. Concordo com você. Eu E acho que a não, tendência é que seja ainda pior do que não foi esse consegue ano. competir sem SAF e tem que negociar SAF urgente, realmente, concordo com você, para ganhar É a competitividade. única Só solução, que, irmão, a só que, única. só que tem que ser bem feito, muito bem feito. O Fluminense é um time que tem. Para não andar 10, para não andar É, 10 o casas para Fluminense não trás que nem pode andou o vender, Vasco. o Fluminense não pode vender a SAF dele pelo preço que o Vasco e o Botafogo venderam. Porque o Fluminense vende um jogador por esse valor. Dois jogadores por esse valor. Não, Não tudo pode. bem. A questão não é essa. O É outro. Botafogo, cara, Em não termos de tinha valor. opção, irmão. Eu O sei, eu sei. Mas em termos, Botafogo não tinha opção. eu tô O falando assim, em termos Vasco de também asset, estava numa situação que não tinha muita opção. O Botafogo, sem opção, vendeu por, né, por um preço assim baixo, mas pelo menos a SAF do Botafogo, sabe, andou, irmão, é, andou. Eu não é. sei até onde isso vai, mas andou. A do Vasco, o Vasco estava desesperado também por um preço baixo, vendeu por um grupo que, enfim, que aconteceu o que todo mundo viu aí. Entendeu? O Fluminense tem que ter calma agora nesse momento, irmão. Porque também não está numa situação muito favorável, tá desconfortável. O Fluminense, porra, não nada em dinheiro, pelo contrário, entendeu? Tem que fazer o negócio certo, irmão. Porque senão vai fazer que nem o Vasco, vai dar vários passos para Não, trás. o Fluminense ele tem uma situação equilibrada financeiramente. Não é confortável, equilibrada. Você é a única pessoa que fala isso, Eu cara, vou falar, no Brasil. eu vou falar, E o olha que eu Fluminense, conheço vários tricolores e conheço o tricolores Fluminense, de dentro do Fluminense. o Você Fluminense, é a única pessoa que fala olha só, isso. o Fluminense faturou ano passado 600 milhões, esse ano vai faturar mais ou menos a mesma coisa. E, as dívidas do Fluminense se mantêm em 700 milhões, né? Que hoje é mais ou menos, antigamente era 5 vezes o faturamento de um ano, hoje é 6 vezes. E o faturamento dos clubes tem crescido muito, de forma muito Olha exponencial. só. Eu estou falando que é Deixa o verdade. Fluminense não virar SAF, que você vai ver onde o Fluminense vai Não, parar. não tem como competir. Não vai ser campeão, mas O não tem como, clube equilibrado que você está falando aí, vai ver só onde vai não tem parar. como competir. Só Se que não virar SAF. um clube equilibrado não disputa título. Tem que ser um clube que possa contratar, que tenha ambição. O Fluminense, só para você falar aqui no potencial, os últimos 3 jogadores que decidiram a Libertadores, Luiz Henrique esse ano, João Kennedy, no ano que o Flamengo foi campeão, destaques para Pedro e Gerson. Cara, são todos do Fluminense. Se o Fluminense tivesse um potencial de arrecadação não, uma SAF, esses jogadores seriam vendidos mais caros, o Fluminense teria mais dinheiro e seria mais lucrativo. Teria mais. Então, cara, a SAF é o caminho. Parece que o que está travancando a SAF, segundo o que está sendo noticiado nos blogueiros aí do Fluminense, é o fato do Mário querer se manter no poder com o governo da SAF. Né? Isso parece que está atrapalhando. Mas os boatos que estão correndo aí é que o Pactual, né, o BTG, teria feito uma oferta de 70% do clube, em torno de 1,4 bi, né, por 70% do Fluminense. Mas isso ainda há de se confirmar, e parece que um dos pontos que estaria atrapalhando é o fato do Mário querer se manter no poder, que não faz nenhum sentido o Mário querer se manter no poder se você está instalando uma administração profissional diferente, que vai trazer gente desqualificada. Não que ele seja desqualificado, mas mais qualificada, né? Então, vamos ver. Eu acho que tem muita coisa para rolar esse ano aí no Fluminense. Muita água para passar nessa ponte. Vai ser um ano interessante. Desde que o Fluminense não cante a musiquinha lá, igual a torcida do Vasco cantou, né? De Urubu Otário, 77 tem dinheiro pra, né? Deu no que deu. Não, mas o BTG tem. O, O BTG a tem. 777 também tinha. Não, o BTG Sete- tem. O BTG tem. O BTG tem. 777 também Cara, na tinha. verdade é o O BTG é seguinte, muito cara, dinheiro. você vê, quando um clube, né, desse aí que está falando, quando a única solução para o clube se manter
competitivo. Até nas principais séries aí, né? Série A das competições e tal. Quando a única solução é vender, sabe, a SAF, é virar SAF, você já vê que tem alguma coisa errada. Se fosse tão maravilhoso assim, tinha outras opções. Ah, vamos ver. Ah, Não, vamos estudar a SAF. não Ah, é, mas se a gente não quiser virar SAF, a gente pode ir por esse vai ficar o caminho clube aqui, médio. O Fluminense entendeu? não quer ser clube médio. O Fluminense não quer ser clube médio. Não me parece que seja o caso do Fluminense, cara. O Fluminense não quer ser clube médio. O Fluminense quer disputar título. Esse é o problema. Bom, dá para fazer a seleção ou deixa para outro vídeo? Dá, não, lógico que dá, irmão. Bora, irmão, bora. Fala Preguiça, Douglas já alguma quer coisa. dormir, pô. Tá no armário, já quer dormir. Douglas, você tá Vamos lá. tímido, cara. Vamos falar, irmão. Tá caladinho Goleiro. aqui. Goleiro. Alguém vai ser diferente do John aí? Alguém vai diferente? Pra mim é John, pra mim é John. John, pra mim é John. Lateral direito. Alguém vai diferente do Wesley ou William? Pra mim, Wesley. Pra mim também. Zagueiro central, né? Como falava antigamente. Eu vou de Bastos. Bastos. Já ganhou o Bastos, né? Vitão do Inter, pra mim, Vitão. Eu fui de Bastos, né? Então, quarto zagueiro, eu vou de Barbosa. Também. Barbosa. Pra mim, o Barbosa. Acho que agora que vai começar a dar ruim. Lateral esquerdo, cara. Lateral esquerdo eu não consegui, cara, escolher um. Eu vou nesse Telles aí, eu vou no Telles. Mas ele chegou tarde, cara. Mas terminou bem, né? É igual o Alexandro. Chegou tarde. Pra mim, sem dúvida nenhuma, o Bernabé do Internacional. É o Bernabé, esqueci dele, tem razão. Bota aí também pra mim. Botei ele também. Eu vou acompanhar vocês porque eu cara, não consegui achar um Esqueci cara do que eu acho que se destacasse tanto assim na lateral esquerda. O Flamengo tinha 3, o Botafogo tinha 3 também. Calma O aí, fala tal quem do é o Palmeiras próximo. machucou. O Quem é o próximo Piquerez aí? estava jogando muito bem, Cabeça de machucou. área. Cabeça de área. Você tá falando de cabeça de área? Que você tá falando de quê agora? Não, tô falando lateral esquerdo ainda. Ah, tá. Não, Bernabé, Vamos lá, pô. vamos lá. Cabeça de área. Cabeça de área. Cara, eu vou começar Primeiro com o Gerson. volante. Primeiro volante. Então não é o Gerson, então é o Não. Pera Marlon aí, cara. Freitas. A gente vai fazer uma seleção da nossa cabeça, improvisando os jogadores, ou vai 4-3-3, fazer 4-3-3. respeitando, 4-3-3. Eu mas, proponho o cabeça de 4-3-3. mas respeitando a posição de cada um. É um Pode cabeça ser de ou área, não. é isso aí. Tá. Eu vou de primeiro cabeça de área lá, o destruidor de jogadas. É o Marlon Freitas para mim. Marlon Freitas? Pra mim é o Gregory, o parceiro dele. Vou de Gregory também. Concordo com o Douglas. Depois Gerson. Segundo volante, Gerson. Aí para mim seria ou Gerson ou Marlon Freitas. Eu vou de Gerson sem dúvida nenhuma. Eu vou de Gerson. Camisa 10. Pode ser assim, camisa 10? Eu vou Eu vou Savarino. de Garro. Eu vou de Garro. Savarino. Caralho, aí vai ser foda. Pra mim é Savarino. Sem dúvida. Tem um Na tela é o jogo Patrick, né? bem. Não, mas Pô, Savarino. tem vários caras. Mas Tem Savarino vários foi o melhor caras do bons Botafogo. dessa porra aí, Savarino cara. foi o melhor jogador do Botafogo do ano. E, porra, ganhou os 2 títulos principais, pô. Savarino pra mim. Um dos melhores. Não, pera aí. A gente tá falando o quê? O resultado Brasileiro. final do clube, é isso? Não, camisa 10. Ó, minha internet falhou aqui. Eu não vi o que vocês falaram aí. Camisa Eu fui 10. de Não, Garro. porque o Rafa tá falando que o Botafogo ganhou o título, não sei o quê, então é o Savarino. Pô, se a gente for pensar dessa forma, não vai botar o Wesley, não vai botar o Eu Bernabé. vou no Savarino, mas é que é justo. É que eu acho apertada a disputa entre o Garro e o Savarino. Eu vou no Savarino. Eu vou de. É foda mesmo, mano. Eu vou de Garro. Garro. Na outra não precisa nem falar, não precisa, já foi. Né? Três Não, atacantes. Não, é o trio de atacantes. Fala aí, o trio de atacantes. Alguém não vai votar no Luiz Henrique? Eu quero saber vou. o teu trio de atacantes, cara. Eu Eu posso vou. ter o meu. Eu posso Luiz ter o meu Henrique, ou não? Luiz Henrique, Yuri Depay. Pronto, pra mim é isso. Não, para mim é Luiz Henrique, Estevão. Cara, eu fiquei. Esqueci do Estevão. Eu acho que o Estevão não é meio campo, não, gente. Não é mulher botar o Estevão no meio campo? Ele joga na ponta direita. Começou a querer esculhambar o negócio.
para mim, o trio de ataque é Luiz Henrique, Yuri Alberto e Estevão. Tá bom, Esses três aí. vou nisso aí também, vou nisso aí também. Aqui também. Fechou, unanimidade. É isso aí. Ficou muita gente boa de fora, hein? Cara. E o treinador? O treinador não tem dúvida, é o Luiz Castro, pô. É o Luiz Castro, não. Como é que é o nome do treinador? Qual é o nome do treinador? O português O aí. treinador é o do Al Nassr. É o Qual é o nome do antigo treinador? do Al Nassr, Qual Luiz Castro. é o nome desse treinador aí do Botafogo? Arthur Jorge, Arthur Mongol. Jorge, pô. Esse nome de português é tudo bom. Eu vou de Voivoda. Eu vou de Voivoda. Ah, muito bom também, muito boa escolha. Menção honrosa. Olha que o cara botou o Fortaleza, cara. Eu vou de Arthur Jorge, cara. Não tem como não botar o cara que foi o campeão. Aí sim, não tem como não botar o treinador campeão. Calma aí, Douglas, tá querendo desligar, tem coisa pra falar ainda. Não, cara, minha internet tá muito ruim, cara. Não consigo mais trabalhar assim, não, cara, com vocês, não. Tá toda hora caindo, cara. Eu não tô Calma aí, ouvindo vocês. vamos falar só uma coisa então antes de a gente fechar. Mundial, vamos falar do Mundial. Amanhã a gente fala de Começa Mundial, cara. amanhã, cara. Começa amanhã. Começa amanhã. Não falamos da Libertadores, porra, do Fogão. Eu só quero lançar aqui é o seguinte, o que eu quero lançar aqui é o seguinte, é uma pergunta, pode ser uma enquete aí do canal. Se o Botafogo ganhar o Mundial, Já vai começar. ele passa a ser a segunda ou terceira força do Rio de Janeiro? Eu acho que ele passa o Vasco. Não. Peraí, É a não. segunda, A questão é essa. Segundo o quê, cara? Aí O Mundial, você é um mundialito, pô. Você vai é tomar, ele intercontinental. vai tomar a segunda posição do Vasco. E o Vasco? É o que você está falando. Vasco, Eu Vasco quero terceiro, saber o quarto. seguinte. Terceiro, quarto. Então vamos pensar aqui. Vou recapitular aqui. Vamos mudar a enquete. Se Agora, o Botafogo ganhar o Mundialito, o Intercontinental, o Mundial, como você quer chamar aí? Ele passa o Fluminense não. no ranking de times cariocas? Não, o que tu acha, Douglas? Não passa, pra mim não passa. Eu acho que o Botafogo já é a segunda força do Campeonato Carioca. É só você Não, ver aí. no campeonato, atualmente é, atualmente é a primeira força. Não é essa a pergunta. Atualmente é a primeira força. Campeonato Carioca. Do Brasil, da eu estou falando do patamar dos times do Rio. Histórico. Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Então o Santos é o maior do Brasil? Meu irmão, olha só, eu não estou falando do Santos, eu estou falando do Rio de Janeiro, cara. Eu acho é uma pergunta. Não. Eu não sei a resposta, eu estou fazendo uma pergunta. Eu vou falar que não muda. Olha só, no quarto lugar dele. Aqui na minha frente, aqui no alto, vocês não estão vendo, tem duas prateleiras. A de cima está o Flamengo. A de baixo estão os três ali nivelados. Mesmo saco. Tu acha? Acha mesmo? Mas mesmo se o Botafogo ganhar um Mundial, cara? E se o Botafogo ganhar um Mundial? Aí que firma a igualdade entre os três. Eu acho que o Fluminense está um pouco abaixo dos dois, né? Na verdade. Desculpa, vai cair, senão vai cair. Olha. Vai cair a monetização. Você tem que cair a monetização do canal. Você tem que respeitar a opinião do coleguinha. Vai cair a monetização. A gente não vai ganhar dinheiro com esse vídeo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Botafogo, porque você está falando o seguinte, Douglas, a gente está fazendo esse vídeo hoje. Meu irmão, se tudo ficar como está hoje, o Botafogo entra no Campeonato Carioca como franco favorito, cara. Favorito, não tem nenhuma dúvida. Nesse momento agora, hoje... eles não vão disputar, joga com o time de júnior. Meu irmão, e outra coisa, a Supercopa lá do Brasil, o Botafogo é favoritíssimo. Favoritíssimo. Quanto o Flamengo. Eu estou falando no vídeo de hoje, nesse momento. Em fevereiro, eu já não sei, irmão. Em fevereiro eu não sei. A Recopa é com quem que ele vai disputar? Racing. Racing. Jogo difícil disputado, jogo. Eu quero reformular aqui, Douglas. Se o Botafogo ganhar o Mundial, ganhar a Supercopa no que vem e a Recopa também, ele fica em que nível aí? Ele fica na segunda posição no ranking dos times cariocas, na terceira ou na quarta? Nossa, meu irmão, Mundial, Botafogo. Supercopa do Brasil e Recopa. Se ganhar os três. Então, o Botafogo tem 3 brasileiros, né? Que segundo estão falando aí.
Não, 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 68. não, não, não. Peraí, Não tem. peraí, Tá peraí. Não, Aquele não, lá não. não dá pra contar. Aquele Não, não dá não, pra não, contar. não, 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 não. Ah, e o de Só 70 aqui, ó, conta. ó, Não, de ó. 70 conta porque calma, deixa eu vou explicar. Não, É a não, mesma não, coisa. Rafa. 70, calma, não é a mesma Não, coisa. Nos 70 não, foram 20 e tantos jogos. 71 não. pra Não, cá, não, não, irmão. Não não. vamos começar com Não, não, não. canetada de Não, mas não CBF, é. não. Não, 70 foram não, 20 e tantos não, não. jogos. Esse do Botafogo é na Copa do Não, Brasil. não. Gente, é verdade, o que eu vou pesquisar aqui. Não, Tá, olha gente, só. não. Olha só. Para mim, Não. o brasileiro começou em 71. Não, pra você O Não, ano não que não eu é pra nasci. você, não. Pra todo mundo. É, o ano que eu Peraí, nasci. gente. Olha só, olha a diferença. Coincidentemente, o ano que eu nasci. Eu vou dizer a diferença aqui, ó. Eu vou dizer a diferença, ó. Eu vou dizer a diferença aqui. O Não, Rafa não, tem não, 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 diferença. não, O não, Rafa não. tem Você quer manter a razão. ignorância? Você pode O manter a Não vai Rafa, ignorância. convencer. a gente, Não vai Rafa, a Eu gente, não, convencer não quer ninguém. escutar, você Rafa, tá a ficando gente ignorante. sabe. Eu não vou convencer. Eu vou dizer Não, não, o não, que eu Não vai não, quero. não, não. Olha convencer. só. Não vai convencer. Mas por que você não quer escutar? Eu quero Rafa, saber olha por que você não quer só. escutar. Você tem razão. O formato de 70 era muito Era mais igual, era igual. uma coisa. Não, 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 não. Calma. Olha quantos jogos. Muito O mais Fluminense, próxima olha do só, Campeonato olha Brasileiro só, eram do que em 20 participantes. Olha só, 68, que o eram, Botafogo fez disputou 4 quatro jogos. jogos. Jogou O contra 4 Fluminense jogou times. 18 vezes. Tá bom. Detalhe, eram 18 participantes. É Rafa, é É diferente. diferente. Óbvio que é diferente. Lógico que é diferente. E, Mas era, nenhum e o dos nome, dois não, e é o nome era Campeonato brasileiro. Olha só, Brasileiro. o campeonato, Desculpe, ó, irmão. tá escrito O assim, Campeonato Brasileiro brasileiro. começou em É diferente. 71. Não é diferente. Desculpa. O Fluminense realmente é tetra. O Botafogo, com esses 4 jogos, não, pô, não é campeonato. Você pode dizer Não, que não, é o não, Brasil, cara. Taça Brasil. Desde eu me Se conheço vocês como Não, quiserem me gente. falar Douglas, se vocês Douglas, quiserem me se você falar quiser que conhecer a é história, você título conhece. Se você não tem nacional, não, ignorância. não, não. Eu conheço bem a história, Rafa, e também não Também concordo, conheço irmão. bem. Não, tudo bem, mas vocês Conheço, estão. Ah, Vocês têm olha conheço que ter. mais do só. que Vocês vocês têm, olha dois. só. Sou mais velho que Não, não, vocês dois. Olha só, beleza. É vocês têm que fazer possível uma mesmo, Douglas. É reflexibilidade. possível mesmo. Vocês têm que fazer uma Entendeu? Só que é o reflexibilidade. seguinte, irmão, você quer me falar que é título nacional? É nacional. Não, não, Beleza. não. É Título brasileiro. Não nacional. dá para Campeonato comparar. Brasileiro, se o Campeonato Brasileiro começou em 71 e não é por culpa minha, Não é, não não é. fui eu que. Eu não Não, tava nem, eu não era nem nascido. se for pela Eu não era nem CBF, nascido. começou em Eu 58. não sou o responsável, eu não sou o culpado, eu não tenho nada a ver com isso. O Campeonato Brasileiro começou em 71. Não, Então, todos não os é campeões 71. brasileiros são a partir de 71. Não é. Isso aí, Não é. A isso aí CBF não é culpa A minha. Não, a CBF CBF, todo não mundo sai da concorda. cadeira da CBF direto para a cadeia, Rafa. Isso aí, a CBF não apita nada nessas coisas. É Isso que eu política, estou é falando. política. É É política. canetada de CBF, Olha irmão. só. É Gente, politicagem. vocês estão É para querendo ganhar voto. igualar uma coisa que eu Para estou ganhar voto. Exatamente. Estão É querendo troca igualar. de favor, é para ganhar voto, Eu é vou para esperar vocês ganhar falarem, eu vou força falar. Vocês política. vão falar É o que tempo nem o todo. Entendeu? Palmeiras falar que tem 12 brasileiros. Mesma coisa. Não tem Pode parando. nunca, não tem nunca, Pode parando. nunca Pode teve, parando. nunca Pode teve. parando. Entendeu? Pode parando. Então é o Então vamos seguinte, lá. Meu raciocínio. Meu raciocínio. volta. Considerando que o Botafogo se diz tricampeão. O Botafogo foi o último dos 12 grandes, né, do Brasil a ganhar a Libertadores. Igualou o mesmo número de Libertadores de Fluminense e Vasco. O Vasco é tetra brasileiro de 71 para cá. E O 5 Fluminense. Hã? rebaixamentos, Vasco. Não Tá, vamos tudo falar de bem. rebaixamento, não, senão vai ficar, o negócio vai ficar complicadíssimo Vai aqui. dar problema sério aqui. O Tá, vai, continua, Fluminense, Douglas, no seu raciocínio. Fluminense é campeão de 8, 4, 10 e 12. Tri. 4,70, tem que considerar 70. Tudo bem, vai. O Vasco tem o tetra. O Vasco tem 5 rebaixamentos. O Botafogo tem 3 ou 4. Copa do Brasil, o Botafogo não tem. Tem Copa do Brasil? Não tem. O Fluminense tem uma cara. e o Vasco tem uma, não é isso? Isso aí. Campeonato Carioca, o Botafogo tem a mesma coisa que a Portela. É uma coisa, como a gente está falando de times do Rio de Janeiro, né? A gente tem que contar os campeonatos carioca, é verdade. Minha internet tá braba aqui. A Copa do Brasil, cada um tem um título aí, Vasco e Fluminense, e o Botafogo tem um vice no Maracanã com o Juventude. O Rafa estava falando dos cariocas, como a gente estava falando de times. Carioca, Não, peraí. O Carioca, Não, os colonos de Carioca valia peso, até a década de 95. tem um peso, valia irmão. pra caramba. Tem um peso. O Carioca, Tem um o peso. Fluminense... O Carioca, pode ser o pessoal pode ser valorizava que mais o hoje- Carioca do que a Libertadores no passado. gente. Pode ser que hoje não tenha tanta relevância, mas, brasileiro. pô, a gente sabe que num passado recente
né? Até pouco tempo atrás era importante e no passado, porra, era importantíssimo, Era né, mais que irmão? o brasileiro. E se a gente está falando de times do Rio de Janeiro, a gente tem que dar um peso pro Campeonato Carioca, irmão. E Cara, os quatro Carioca, jogam. Os Fluminense e quatro jogam o Botafogo. Campeonato Carioca. Fluminense e Botafogo jogam Carioca desde de 1700, Não, não praticamente. vem com Só essa, tinha eles não. dois, canto do Eu Rio, sei. Não, não vem com a essa. caravela Não que vem com chegou lá, essa. vindo de O Portugal. Flamengo, o Douglas, Flamengo preste não vem com atenção. O essa. Botafogo e Pô, o Fluminense jogam há muito tempo. Mas por que que o Fluminense tem muito mais título do que o Botafogo? Se os dois cara. jogam há muito tempo. Porque o Tem que ter Fluminense um tinha time peso, A e irmão. B. Era Fluminense A e Ah, B, tá quanto bom, quanto vai. do Rio. Você não está fazendo Botafogo era argumento só sério. Você um. não quer considerar. Você acha que Copa do Brasil e Roberto Gomes Pedrosa é a mesma coisa? Você não Cara, olha está só. raciocinando de qualquer maneira. Então, porra, fala o teu Tá, raciocínio. Coloca os três no e mesmo saco. Você está raciocinando de qualquer maneira. Eu vou falar o meu raciocínio agora, já que ele falou dele, eu vou falar o meu. O Fluminense claramente é superior, tem mais campeonato carioca, tem 4 títulos brasileiros. Não é, mas você vai falar baseado em alguma coisa? estou falando baseado no meu raciocínio. Ele fez o dele, eu vou fazer o meu. Tem Ó, quatro. para Calma, encerrar minha participação. deixa eu Eu terminar. hoje coloco os três no mesmo saco. 4 títulos brasileiros, Campeonato do Errado. Brasil, foi Libertadores e Recopa. A É, internet não para de cair aqui, cara. Tava ruim lá na sala. tô te ouvindo, Libertadores e Recopa, mais títulos carioca que os dois, e porra, e tem menos rebaixamento que os dois. É o maior. E tem Não, mais pera aí, o Fluminense jogou a Série C, né, Rafa? jogou, mas voltou. Nenhum outro time. Isso aí tem um peso vezes E, 50, né, e irmão? descer e não subir. Quê? Descer e não subir. Não, cara, eu acho O Vasco pior desceu e que não descer subiu. e não subir, descer, não jogar, não conquistar no campo o acesso para a Série A, irmão. Eu acho pior. A culpa era do Fluminense. Mas eu acho pior. Mas, de qualquer Em forma, termos de dignidade, eu acho pior. Isso sem contar que o Fluminense hoje joga no Maracanã e os outros times jogam nos outros lugares aí. Isso sem contar que Hum. hoje, durante muito tempo, nos últimos anos, aí, é o que disputa com o Flamengo os títulos aí. Tá, assim, na verdade, se o Botafogo parar na Libertadores, eu acho que o Botafogo continua com uma quarta força do Rio. Se o Botafogo ganhar o Mundial, E ano que vem ganhar a Supercopa e ganhar a Recopa, porra, cara, a gente tem que refazer algumas contas aí, cara. Eu acho. Se parar na Libertadores, eu acho que o Botafogo continua com uma quarta força do Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião. Então é isso, né? Ó, Não, o palpite para o Mundial. Eu acho que o Botafogo passa amanhã, só para não ir embora sem falar isso. Passa amanhã e, infelizmente, tem chance com o Real Madrid. É isso que eu acho. Infelizmente. Mas tem um não, outro jogo, tem cara. outro jogo ainda no Vai meio. passar, vai chegar. Eu acho que o Aulaim. risco é esse. O risco é esse agora do Pachuca. Se passar, vai chegar lá na final. E aí vai ser, porra, eu acho que tem chance. Time muito forte fisicamente. É um time que tem defesa forte, tem um ataque forte. Os dois estão na seleção brasileira, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Tem o Savarino. Cara, vai dar trabalho demais, tem chance. Pra mim, cai amanhã. Infelizmente, tá? Tô falando isso com dor no Eu Pra mim, acho, cai eu amanhã. concordo, eu tenho grandes dúvidas sobre o jogo de amanhã. Eu acho que se o Botafogo for eliminado amanhã, para mim, né, não vai ser surpresa nenhuma. Como se avançar também, enfim, time por time, o Botafogo é melhor do que o Pachuca, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas tem outras condições aí que acabam influenciando numa partida de futebol. Então eu acho que o Botafogo, se for eliminado amanhã, não vai, não vai ser surpresa. Tem mais um jogo que é o Botafogo chega mais cansado ainda e se Alain não é um time como as pessoas, né, acham que é um time morto que não joga, não acho que seja. Seria mais uma prova, assim, mais um teste bom para o Botafogo. E se passar desses dois jogos, que eu não acho que vai acontecer, não acho provável que aconteça, contra o Real Madrid em condições normais, eu acho que o Botafogo tem chance porque é futebol. Então, mas eu acho quando que tem Questão um horrível, cara. jogo, não, mas a fase do Real quando Madrid tem um, é ruim. quando tem um jogo, tudo é possível, né?
em condições normais, eu acho que o Botafogo tem pouquíssimas chances contra o Real Madrid, cara. Pouquíssimas. Entendeu? Só Fechou. tem uma mínima, já só tem uma mínima chance porque é futebol. Deu show, deu show. Bom, E você, galera, o que você dando acha? like. O que você acha, Douglas? Douglas, tá querendo. Eu acho que o Botafogo não passa amanhã. Tá bom. O Botafogo adora flertar O com Rafa azar. tá torcendo contra o Botafogo, cara. Ué, você tá falando que vai passar o Fluminense? Eu tô torcendo Eu não contra. torço, não, cara. Eu acho que não passa amanhã porque o Eu não falei Botafogo. nada, eu só tô falando que a gente tem que fazer as contas de novo, é só isso. Conta o Eu não cacete. falei nada. Não quero arriscar, não. O Botafogo flerta muito com azar, cara. Dá muita. O Aí, Atlético Mineiro perdeu lá. O Vargas perdeu 2 gols na cara do John na final. Tava 2-1. Galera, no dando like aí, like, galera. Quando é que a gente compartilha, volta? comenta. Quando é que a gente volta? Amanhã a gente pode gravar o resto aí que ficou faltando, que é muita coisa. Então tá bom. Fechou? Valeu, gente. Valeu, gente. Abraço. Tchau, Boa tchau. noite, um Valeu. abraço.